Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus e vamos invocar o Espírito Santo para que Ele sempre nos ilumine na escuta e na proclamação da palavra. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho, um pouco longo hoje, que está em Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole, e tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Marcos narra esse episódio com uma riqueza de detalhes que outros evangelhos não o fazem. E diante da objeção daqueles que muitos, na verdade, rejeitam a Jesus, não é? Muitos daqueles que andam
com o Senhor, aliás, que veem o Senhor, eles não o aceitam, eles o rejeitam. E hoje nós vemos que Jesus, ao partir, está na região dos Gerazenos. Ali também ele não é acolhido. E o episódio que é narrado com riqueza de pormenores, habitual em Marcos, reveste-se de grande importância no seu evangelho e mostra a tese por ele muito apreciada. Qual? Jesus é o dominador dos demônios. Jesus é aquele que domina o mar. Jesus é aquele que domina os ventos, tem a força da natureza, e isso só Deus tem. Então, Marcos está apontando para nós que Jesus é Deus. As forças do mal, o homem não é capaz de detê-la. É mais forte do que nós. A força da natureza, a força do mal, a força do pecado que está dentro de nós, irmãos, só Deus pode dominá-lo. Nós não temos domínio sobre a natureza. Tanto que nós vamos vendo, com toda a técnica que hoje se tem, é capaz de ver algumas, ou prevenir, graças a Deus, algumas catástrofes, mas mesmo assim, a força da natureza ela é implacável. A força do pecado é implacável dentro de nós. Nós dominamos até certo ponto, depois não temos domínio sobre o pecado. E assim acontece com o mal. O mal que o pecado traz para nós. Aquele homem, nada consegue detê-lo. Jesus é aquele que vai dominá-lo. Aquele espírito impuro daquele homem que está possuído por ele sai do cemitério, ou seja, o lugar da morte. E nós também não dominamos a morte. Veja quem é Jesus. Jesus, Marcos vai mostrando para nós, paulatinamente, que Jesus é aquele que domina, tem poder sobre a doença. Jesus é aquele que tem poder sobre as forças da natureza. Jesus é aquele que tem poder sobre o mal. Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Nós vamos vendo, o último inimigo a ser derrotado será a morte. Jesus é Deus, irmãos. O Evangelho nos aponta sempre para essa realidade. Jesus não é um profeta só. Jesus não é um homem só. Jesus é Deus. É Deus que se fez homem. É profeta, é um mestre, mas acima disso, está superior ao profeta, ao mestre, à humanidade. A sua humanidade que ele assumiu foi enriquecida com a divindade. Jesus é Deus e por isso ele tem poder de destruir todas as forças do mal. Ele tem poder sobre toda a natureza, ele tem poder sobre o inferno. E diante do nome de Jesus, vai dizer Paulo na carta aos Filipenses, todo joelho se dobra. E quando aquele homem que ninguém conseguia dominá-lo, porque até com correntes, com algemas, ele arrebentava, quebrava, ninguém era capaz de dominá-lo. E vagava entre a morte, entre os túmulos e pelos montes, gritando, ferindo-se. Vendo Jesus, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele. Diante de Jesus, todo joelho se dobra, irmãos. Aquele homem possuído grita por misericórdia, porque tem algo dentro dele que é mais forte do que ele. E só Deus pode dominá-lo. Há forças agindo em nós que você e eu não podem dominar. A força do pecado, a força daqueles que às vezes entram pelo mundo das drogas, do tráfico, do pecado, dos vícios. Só Deus pode dominar, irmãos. Só Deus pode arrancar essa pessoa. Uma pessoa que está dominada pelo vício, que entrou de cheio, pobrezinhas, pobre dessas almas,
porque elas querem sair e não conseguem, estão possuídas por aquele desejo de se destruir, é uma autodestruição. E claro que por detrás de todos esses vícios, de todo o pecado, tem uma força maligna que nos impulsiona, não que nos faz por nós, mas nos impulsiona e vai tomando conta do nosso coração para destruir a vida humana. E a vida humana é um dom, é uma graça, é um presente que o Criador nos deu. Peçamos a Jesus, vamos a Ele, corramos a Ele, dobremos o joelho diante de Deus e clamemos a misericórdia de Deus, porque Jesus é a encarnação da bondade, da ternura, da misericórdia de Deus. Não veio para condenar, mas veio para salvar. Veio para libertar-nos do vício, libertar-nos do pecado, libertar-nos do mal, libertar-nos das forças da morte. Acorramos a Ele. Irmãos, é Ele que com uma palavra expulsa todo o mal. Sai dele. Aquele homem, com uma palavra, Jesus diz: espírito impuro, sai desse homem. E que essa mesma palavra atue hoje sobre mim e você, sobre a nossa mente, nosso coração, nossa vida, nossas famílias, nesse mundo tão fragmentado. Espírito impuro, sai dele, sai desta casa, sai deste coração, deixa essa mente livre para optar pelo Senhor que nos ama tanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.